Olá pessoal queridos, é uma alegria estar com vocês aqui no canal da YK para apresentar o Dialogando com Olcese. Tudo bem? Olá, como vai? Doutor Olcese, hoje nós estamos com essa obra aqui que são 3 volumes, mas vamos começar hoje com o volume 1, o Direito Notarial Registral em Artigos, coordenação do Dr. Arthur Delguercio Neto e do Dr. Lucas Barelli Delguercio. E a primeira questão que coloco, que é a obra coletiva, ela tem sempre um atrativo muito interessante, porque são pessoas diferentes, que têm visões não só do direito, mas também de mundos diferentes, e com assuntos, que cada assunto é um microcosmo individual, ou seja, é uma obra que ela dura muito no espaço e no tempo. Exatamente. A vantagem dessas obras coletivas é justamente a possibilidade de focar em alguns temas mais relevantes para poder destrinchá-los. Eu acredito que essa obra faz isso. Ela tem artigos sobre temas mais específicos e o destrinchamento, o estudo pormenorizado de cada um desses temas, ele é muito bem feito. De fato, cada autor tem a sua opinião, mas a coleta de informações, a busca de material e a metodologia de pesquisa, de modo geral, está muito bem feita. É uma obra, evidentemente, que trata de um tema muito específico também, dentro do direito, estamos falando aqui de tabelionato, basicamente, portanto temos... E registro juntamente, portanto temos aqui temas, na verdade, que são próprios daqueles que trabalham nessa área. Mas mesmo assim, o trabalho, além de já estar delimitado nesses âmbitos, ele cuida de temas específicos. Sim, a gente até pode perceber, olhando o currículo dos autores, que os coordenadores, eles são tabeliães e tal, ou seja, trabalham realmente com atividade notarial, e depois eu vou citar alguns nomes, eu vou citando os nomes, e aí depois a gente vai entrar na... Então nós tivemos a participação da doutora Cláudia Nascimento Domingues, que é muito conhecida na área também, da Demades Mário Castro, que tem um currículo, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, Milton Fernando Lamanauskas, Reinaldo Veloso dos Santos, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso que ele participou, uma pessoa extremamente brilhante, Mário de Camargo Neto, Carvalho Neto, também todos eles muito, muito respeitados na área, Tiago Logo Bianconi, a doutora Paula de Castro Ribeiro Macedo também passou em primeiro lugar no concurso, também muito, muito, muito competente. O doutor Isaías Gomes Ferro Júnior, também extremamente respeitado. Fábio Ribeiro dos Santos, também todos têm mestrado, doutorado, e a gente vê que todos eles são muito focados na área, E com a sua fala, é uma área focada, A doutora Bianca de Melo Cruz, doutora Liana Varzella Mimari, doutora Karine Maria Famer Rocha Bozelli, doutor Marcelo Salaroli de Oliveira, todos são muito realmente conhecidos. Doutor Antônio Carlos Petro Júnior, doutor Thales Ferreira Schödel, a nossa participação, o doutor Eloy Alves foi o revisor. Então a gente vê que é uma obra que teve muito cuidado e tal. Eu vou falar de alguns assuntos que nós temos aqui, que foi uma divisão muito inteligente do livro. Começa com o tabelionato de notas, e o primeiro assunto é o testamento público, aspectos teóricos e práticos, que se mantém no espaço e no tempo, Claro, exatamente. Então, mais uma vez, aqui está a vantagem de ter uma obra coletiva com autores muito bem selecionados. E a seleção dos autores nas obras coletivas é fundamental, até para que a obra possa ter uma estrutura orgânica, eventualmente compatível. Os artigos eles têm que, de alguma maneira, ter um nível de aprofundamento e seguir uma metodologia de pesquisa que seja aceitável do ponto de vista científico. Então, já a seleção dos autores, eu acredito que é o passo preliminar para poder construir uma obra desse porte, e de fato a seleção foi muito bem feita. Aqui o tema testamento público, sem dúvida, é um tema de fundamental importância, sempre se mantém atual, e o estudo já mais pormenorizado aqui justifica a sua inclusão, eu acredito, nessa obra. Não, e você vê depois uma obra polêmica, depois reconhecimento de paternidade socioafetiva, ótimo, e depois um assunto polêmico dentro do tabelionato de notas, que a poliafetividade, poliamor, novas formas afetivas, inclusive por alguém que tem muita experiência, que lavrou a escritura na área, que é a doutora Cláudia Domingues. Claro. Eu gosto muito dessa contraposição entre o tradicional e o novo. Nós temos testamentos, que é um tema dos mais tradicionais de todos, um dos mais tradicionais,
mais, e um tema absolutamente novo, que é justamente o tema tratado aqui, que é da poliafetividade, né? Essas novas concepções de família e assim por diante. Então, com toda essa contraposição é interessante até para refrescar um pouco, né? Arejar um pouco as discussões, né? Depois nós tivemos a escritura pública de transmissão de imóveis, que é sempre um assunto super, hiper importante na área, muito prático. O Dr. Demades Mário Castro desenvolve bem essa pesquisa, né, que ela é muito importante para quem trabalha realmente na atividade notarial. Sem dúvida alguma. Mais uma vez, a discussão pormenorizada, o tipo de pesquisa feito, o levantamento, todas essas características serão apreciadas certamente por alguém da área e inclusive por alguém que não é da área, que talvez tome um primeiro contato dentro da área de direito notarial e registral. Então, acho que tem esse duplo propósito, né? De um lado, questões mais pontuais, né? Que para um tabelião, eventualmente, são importantíssimas, e para alguém que não é da área, também é uma boa forma de tomar contato com a matéria. Depois, um assunto muito importante, a pedra angular da atividade notarial e registral, Dr. Milton Fernando Lamanauskas, e ele vai trabalhar a questão do juízo prudencial, a qualificação notarial, a fé pública, a independência. Ele vai relacionar a atividade dos magistrados com os notários e registradores. Então, já não seria um tema tão prático como os outros, mas extremamente interessante. E não só isso, né? Qualquer atividade, especialmente a atividade notarial registral, ela precisa de uma espécie de estatuto, né? Pelo qual deve se reger. Então, essa discussão que não é tão fácil de se encontrar nos livros, nos manuais, né, e assim por diante, ela é muito bem trabalhada ali e acredito que também faz sentido que esteja incluída nessa obra, né? Depois entramos no tabelionato de protesto, aí nós temos o Dr. Reinaldo Veloso dos Santos, que é uma referência, né, como eu disse, aprovado em primeiro lugar, uma pessoa extremamente preparada, e ele vai tratar das alterações na questão do protesto, né? Exatamente. Aí depois ainda sobre atividade de protesto, também outro nome assim, muito respeitado, Dr. Mário de Carvalho Camargo Neto, que também vai trabalhar a questão do procedimento no protesto, e o Tiago Lobo Bianconi, alterações no protesto notarial, a questão da averbação, da retificação, o cancelamento, algumas questões bastante específicas sobre protesto. Exatamente. Às vezes esse é um tema que também pode eventualmente ou ser negligenciado, né? Ou se não, passar despercebido por aqueles que não são talvez da área, ou inclusive para as pessoas que são da área, pode ser um pouco difícil encontrar literatura toda já articulada acerca desses temas. Portanto, essa divisão já pensada desde o início, né? Dividir os temas, né? Por os artigos, na verdade, de acordo com os ofícios, mais uma vez, foi uma decisão muito acertada e certamente vai ajudar quem é da área. Aí a doutora Paola, entrando agora na parte do registro imobiliário, trata a questão da titulação dos ocupantes na regulação fundiária, na regularização fundiária, titulação, que é uma coisa super importante para o registrador imobiliário. Depois o artigo seguinte, doutor Isaías, também registrador imobiliário, bens públicos e o registro imobiliário. Depois ainda na questão do registro imobiliário, a reserva legal e cadastro ambiental rural, doutor Fábio Ribeiro dos Santos. Então, são os três artigos assim, fortes a respeito desse assunto. O registro de imóveis dentre todos os ofícios, né, ele é um dos mais, por assim dizer, não diria o mais importante, todos têm a sua importância, mas certamente um dos que gera mais controvérsias, né, e, portanto, essas discussões, né, que, de certa maneira, intercalam novidades, né, com também temas mais tradicionais. Eles também são uma ótima contribuição para a matéria, né? Aí nós tivemos, em relação ao RCPJ e RTD, a doutora Bianca de Melo Cruz faz considerações em alterações normativas de ambas as serventias, também uma coisa bastante interessante. Sim, mais uma vez, tentar considerar, né, esses temas dentro das suas especificidades, sem necessariamente ter que abarcar um universo, digamos, amplo demais, também é uma vantagem nesse caso. Sobre pessoas naturais, 3 artigos muito importantes. União Estável e Registro Civil, doutora Liana Mimari, a filiação matrimonial e suas presunções, também muito importante, doutora Karine Bozelli, e o Registro Civil e a publicidade,
do Estado da Pessoa Natural, do Dr. Mário de Carvalho Camargo Neto e Dr. Salarori. Ali, esses temas ali, eu acho que de fato tem discussões importantes. A união estável, algo que é um instituto, né, propriamente brasileiro, não que outros países não tenham esse reconhecimento, mas aqui no Brasil, de fato, nós temos uma certa tendência, né, da nossa jurisprudência, inclusive do STF, a uma equiparação e assim por diante. Logo, esse tipo de artigo em que se discute, né, essa relação, de fato é importante e acredito que se mantenha atual sempre, né? E fecha o livro uma visão externa do direito, Dr. Antônio Carlos, sobre a questão da tributação, direito sucessório, depois a questão do deficiente, o Dr. Tales vai tratar, à luz do direito penal, e tem um artigo ainda de uso campeão extrajudicial nosso, né? Então fecha a obra com esses 3 artigos, mas aí, doutor Olcese, essa obra, além do profissional da área, é bom para quem mais? Acredito para quem queira conhecer os meandros, alguém que já conheça, por exemplo, o direito civil, privado de modo geral, mas queira conhecer os meandros um pouco mais específicos na área registral, notarial, pode encontrar nessa obra bons artigos que farão uma boa contribuição e, além de tudo, levantarão as discussões que são relevantes na área. A dificuldade, às vezes, para quem é de fora da área é perceber o que é importante, o que é relevante, o que não. Como essa obra foi escrita por pessoas muito qualificadas especificamente dessa área, eu acredito que apresenta muito bem esses pontos e, portanto, serve tanto para quem está na área e quer saber se manter atualizado, quanto para uma pessoa que de fora já conhece o direito privado, o direito civil, mas quer conhecer algo mais específico. Maravilha. Com isso encerramos o Dialogando com Olcese. Voltaremos em outra oportunidade e desejamos a vocês felicidades e fiquem conosco. Muito obrigado.